Adultério e divórcio. O segundo casamento pode ter a bênção de Deus? Republique esse vídeo para que homens e mulheres sejam libertos pela verdade. Sim, Deus quer abençoar o segundo casamento, tanto para o culpado quanto para o inocente. Como saber isso? Você quer saber a resposta e ser livre dessas acusações e poder ajudar pessoas que estão sofrendo? Fique no vídeo. Quem quer que você não aprenda é o diabo. O diabo que fica dizendo assim, a Bíblia diz, para te oprimir. Quando ele disser assim, a Bíblia diz, você vai dizer assim, também está escrito. Vem com Jesus, vamos ficar com Jesus, que é a melhor coisa. O texto que nós vamos estudar está em Mateus 19, do 3 ao 10. Mas antes, precisamos entender que desde que Jesus iniciou seu ministério, no capítulo 4, quando ele foi batizado, Jesus está deixando a lei de lado. Escute, Jesus viveu debaixo da lei e a cumpriu até os 30 anos. Agora, ele vai iniciar o seu ministério, ele vai implantar o seu reino. E no reino de Jesus, as coisas são diferentes. Não é como o reino de Moisés, não é como a lei de Moisés. O reino de Jesus, as coisas são diferentes. E ele precisa implantar a sua doutrina, ele precisa corrigir o que está errado. Olha quando Jesus é batizado no capítulo 4. A Bíblia diz que ele sai logo da água, é tentado pelo diabo. Logo em seguida ele começa a pregar. E olha a primeira pregação de Jesus. Olha a primeira pregação de Jesus, está exatamente no capítulo 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Como assim, irmão Isaías? Jesus vai mudar o que for preciso na lei de Moisés para implantar o cristianismo. E dentro do cristianismo, as leis são diferentes. Como assim, irmão Isaías? Olha o que Jesus diz quando ele começa o seu ministério. Mateus 5, o sermão do monte, doutrinando, ensinando. O reino de Deus é assim, o reino de Deus é assim. Olha como é que é o reino de Deus. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha, Moisés dizia, não cometerás adultério. Jesus falou assim, não precisa ter a prática, não. Se você pensar, você já cometeu adultério. Ele está mudando a estrutura. Jesus está implantando o seu reino. Olha o que foi dito. Ouviste que foi dito, Mateus 5, 21, aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Olha o que Jesus no reino dele. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, sem colorizar contra seu irmão, será réu de juízo. Jesus está implantando o seu reino. Agora o que ele diz? Mateus 5, 31. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Está entendendo que Jesus mudou a história? Jesus está dizendo, o novo casamento é só em caso de adultério. Vamos para o texto de Mateus, aonde estão as perguntas que nós vamos utilizar como base do nosso ensino? Mateus, capítulo 19, versículo 3 ao 10. Olha o que está acontecendo aqui. Fizeram duas perguntas para Jesus. A primeira pergunta, Senhor, é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Jesus vai respondendo, vai valorizar o casamento, colocar o casamento no ideal. O ideal quer dizer o propósito de Deus para o casamento. Jesus disse assim, na primeira pergunta, ele responde a duas. A primeira pergunta ele disse assim, no princípio não foi assim. No princípio o casamento era ideal, monogâmico, vitalício e, portanto, indissolúvel. No princípio, quando os dois se juntavam, ainda é uma só carne. Por isso, não separe o que Deus ajuntou. Esse é o casamento ideal. Mas Jesus sabe que o ser humano vive debaixo do pecado. Não existe mais o casamento ideal. Agora o homem precisa viver no casamento real. Qual é a realidade do ser humano? Vem a segunda pergunta. Por que eles fizeram essa pergunta para Jesus? Porque eles queriam jogar Jesus contra o povo e jogar o povo contra Jesus. Por quê? Meu amigo, eles divorciavam como trocava de roupa. Deuteronômio 24 diz assim, se o homem achar coisa feia na mulher, dará carta de desquite, dará carta de divórcio, dará carta de repúdio, que é a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Eles querem criar coisas. Não tem nada, é separar. O que acontece, meu amigo? Eles davam carta por qualquer motivo. Os homens, a maioria deles, queriam ter relação com outra mulher e tinham medo, porque se pegasse ele no adultério, ele era morto. Sabe o que ele fazia? Carta de divórcio. Sabe-se lá quantas vezes esses caras davam carta de divórcio para ficar com a novinha?
Quantas vezes eles davam carta de divórcio? Não se sabe. Banalizar o casamento de tal forma que Deus vem em Malaquias 2:17, eu odeio o divórcio. Agora observe que Deus deu oportunidade para Adão e Eva no Éden, para recomeçar. Deus deu oportunidade para o casal. Observe que Deus deu oportunidade para o judeu. Se o homem achar coisa feia, ele dá oportunidade para o judeu. Então quer dizer que só você não tem oportunidade? Só a igreja que não tem oportunidade? Que Deus é esse com duas medidas? Ele deu oportunidade para Adão, deu oportunidade para o judeu, mas para o reino de Deus, para a igreja de Deus, ele não dá oportunidade. Mentira do diabo. Quem não quer que você tenha uma outra oportunidade é o diabo. O diabo. Porque Jesus implanta o seu reino e as leis do reino de Jesus é superior. Ele valoriza o casamento, ele quer o casamento ideal, mas sabe que o homem está vivendo no real e que o coração do homem é duro. Primeira pergunta, queriam jogar Jesus contra o povo e o povo contra Jesus, porque o povo amava Jesus. E Jesus sabiamente dá uma resposta que o povo fica de boca aberta. Nessa resposta, escute, eles estavam tão acostumados a divorciar, da carta de divórcio, repúdio, desquite, tudo essa mesma coisa, estavam tão acostumados, que no versículo 10, quando Jesus fala isso, os discípulos falam assim, mestre, o senhor está falando isso? Os teus discípulos ficaram abismados com essa nova doutrina. Se é assim, mestre, então o homem é melhor não casar. Tanto que estava banalizado. Os discípulos já estavam há 3 anos com Jesus e não tinham entendido a finalidade da implantação das novas regras, das novas doutrinas do reino. Veja como estava incutido na mente do povo a questão de divorciar. Divorciava assim, irmão. Mentira de quem está falando que no Antigo Testamento não tinha divórcio. Tinha. O que acontecia é que se fosse por adultério, morriam os dois. Mas eles não chegavam ao adultério porque eles davam carta de divórcio, irmão. Para que chegaram no adultério? Divorciou, opa, mais novinha. Opa, mais novinha. Eles faziam isso o tempo todo, irmão. Agora esse Satanás aí fica usando a Bíblia dizendo assim, está escrito. Quando ele fizer isso, você fala de novo. Mas também está escrito no Mateus 19. E está escrito no Mateus 5. Tá bom, amigo? Então vamos lá. Manda o Satanás ir para o inferno. E fica com Jesus. Jesus quer abençoar a sua vida. Quer abençoar seu segundo casamento. Infelizmente, você não soube gerir o seu primeiro, mas ele quer abençoar o segundo. Olha só. Segunda pergunta. Por que então mandou Moisés dar carta de divórcio? O senhor está falando aí que não é para divorciar. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio? Aí Jesus, na segunda pergunta, ele vai corrigir a lei, porque ele está implantando o seu reino. Jesus está implantando o cristianismo. Jesus está implantando um reino superior. Aí ele vai corrigir a lei de Moisés e vai dizer assim, ó. Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos deu carta de divórcio. Aí ele disse assim, ó, quando ele está exatamente explicando isso, o que ele diz? A partir de agora, não pode mais divorciar por qualquer motivo. Vocês estão divorciando como troca de roupa. A partir de hoje, não. Quem quer seguir a mim, quem quiser ficar com Moisés, fique à vontade. Mas quem quer ficar comigo, quem quer seguir a mim, a partir de hoje, só pode dar carta de divórcio se houver um adultério. E Jesus não está falando que tem culpado e que tem inocente. Ele falou, se houve adultério e se houve o divórcio, cada um vá para o seu lado. Tome cuidado para não casar errado de novo. Porque eu não quero ficar justificando o casamento, prostituição, divorciar e casar 300 vezes. Isso aí é num erro. Caso houve um erro, eu vou dar oportunidade, como dei para Adão e Eva, como dei para o povo de Israel. Eu vou dar oportunidade para os cristãos também. É oportunidade. O reino de Deus é reino de oportunidades. Agora veja o texto. Veja o texto que Jesus está explicando isso. Quando ele diz isso, Mateus 19, do versículo 3 a 10, os discípulos ficam bravos, porque ele está normatizando, a partir de hoje, só vai divorciar se houver um adultério. E daí o que acontece? Não tem culpado nem inocente. Divorciou, vai para aonde você desejar ir e faça novo casamento de forma que o nome do Senhor seja glorificado. Não se esqueça que Jesus está implantando o reino. Se você entendeu isso, irmão, envia isso para outras pessoas. Tem tantas pessoas sofrendo. Quantos obreiros que não podem mais trabalhar na obra porque a mulher dele traiu e ele casou de novo? Quantas mulheres que o marido traiu e ela casou de novo e hoje não pode pregar, não pode ensinar? Quantas mulheres estão sofrendo dentro de casamento e não pode largar porque dizem que ela vai para o inferno? Mentira do diabo. Jesus somente respondeu uma pergunta e ele diz que tanto o inocente quanto o culpado pode casar de novo desde que seja por adultério. Não é para ficar cometendo adultério para separar, não. Mas se houver o adultério, separa, irmão, se você não tiver condição de reconciliar, e vá viver uma vida na presença de Deus.